Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é The Boys, capitalismo de plataforma e a crise das séries de televisão. E eu não sei você, meus amigos, mas a gente tinha essa coisa de assistir série como algo envolvente. Eu acompanhava ali uma história boa durante semanas, durante anos, e isso vem virando cada vez mais agora uma atividade meio cansativa, meio frustrante. Eu diria que até parecido com um trabalho não remunerado. E essa sensação de que as séries estão mais arrastadas, estão mais repetitivas, estão mais difíceis de assistir, eu diria que não é só uma questão de falta de criatividade, não é só roteiristas piores, é um problema estrutural mesmo, porque está ligado à forma de como a produção de cultura ela funciona dentro de um modelo econômico, o modelo econômico das plataformas digitais, o capitalismo de plataforma. E se a gente aplicar essa lógica da materialidade histórica na televisão de hoje, a gente vai ver uma mudança no modelo de negócios, porque vamos pensar, por exemplo, na base da TV de antes. A base econômica da TV aqui era publicidade. Nós tínhamos também programação fixa, né? E as emissoras, obviamente, que precisavam que as pessoas voltassem na semana seguinte para assistir algo de volta. E aí isso vem para a superestrutura e vai gerar na questão de cultura, né, episódios mais fechados ali. A gente tinha também histórias ali com começo, meio e fim. E tínhamos personagens que evoluíam. Eles concluíam ali os seus arcos também. Só que agora a base econômica, claro que eles tentam botar publicidade no meio disso também, mas agora a gente tem a questão da retenção de assinatura, né? Retenção de assinatura e tempo de tela. E o streaming precisa que o usuário nunca saia ali do ecossistema deles. E aí a gente começa a ter mais, e quando eu falo mais, eu não quero ser categórico aqui, porque claro que tinha história ruim no passado também, e tem história boa hoje também, mas a gente tem uma maior probabilidade de ter aquelas histórias intermináveis, né? Surgiu aqui o The Boys, acabou a 5ª temporada, agora já tem ali o Walk to Rising, que vai ser aí o prelúdio da história dos caras, aquela coisa toda. Nós vamos ter outra coisa que alguns curtem, mas eu nem tanto, cliffhangers constantes. É aquele negócio do episódio terminar com uma grande parada ali e você ter que ver o que aconteceu só no próximo episódio, na outra semana. Vamos ter muito também personagens presos em ciclos. Se você vê o The Boys aqui, o Homelander nos primeiros episódios, ele é um cara mau, mas é um cara inteligente também. Chega no 5º, o cara é reduzido ali, é um idiota. E por último, cara, o pior de todos, na minha opinião, são as séries que evitam terminar de verdade, né? Se tá fazendo sucesso gerando audiência, pode ter certeza que essa merda não vai acabar nunca. Exemplo, Walking Dead. Walking Dead, desculpa te dizer isso, mas ela sempre foi uma série ruim. Mas a gente assistia porque a gente adorava um zumbi ali. E eu parei, acho que na 6ª temporada e não vi mais nada. Mas vai ter ali, né, acho que até a 9ª temporada. Vai ter aí a série do Daryl, vai ter a série acho que da Michonne, né? Vai ter a série da Megan também, dessa moça aqui que eu esqueci o nome dela. Então as séries, elas deixam de ser construídas agora como obras com começo, meio e fim. Elas funcionam como ferramentas de retenção. É isso que elas se transformaram. São produtos feitos para durar de forma indefinida. E elas vão durar mesmo quando a história já deveria ter acabado ali, porque o objetivo principal é evitar que o usuário cancele a assinatura da plataforma. Vão ter exceções? Vão ter exceções. Na minha opinião, Dark aqui terminou bem. 3 temporadas, fim. Mas eu vou usar aqui The Boys como nosso estudo de caso principal, né? Porque essa série começou com uma sátira forte ali, uma sátira, podemos até chamar de inovadora, sobre corporativismo, sobre monopólios, sobre manipulação da mídia também, e no final acabou sendo engolida por essas mesmas forças, as mesmas forças do mercado que criticava. E isso era meio previsível até, né? Por ser uma série da própria Amazon também. E aí, com o passar das temporadas, a série começou a depender de repetição, começou a gerar um choque vazio e personagens presos ali em ciclos artificiais só para manter a produção viva comercialmente. Ressuscitar os personagens aí sem um motivo muito grande ali para que aquilo acontecesse. Enfim, uma série de outras decisões aí questionáveis. Então esse vai ser o tema do vídeo aqui. Mas tem uma área de assinantes dessa internet, uma única área em que tudo permanece uma beleza, que é a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. Como vocês sabem, o apoio de vocês é fundamental para eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. E se você quer receber os vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos e receber vídeos exclusivos também, inclusive as bases filosóficas do canal, para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo. Começa com 5 para você se tornar membro, mas caso você não possa estar tudo certo também, deixa o joinha, essa é a taxa mínima aqui exigida, que isso ajuda já a levar o vídeo para mais pessoas. E também deixa se inscrever no canal assim você não perde os próximos vídeos e vamos tocar a ficha. E aí na década de 40, Theodor Adorno e Max Horkheimer, né, os caras aí da escola de Frankfurt que não apareciam faz um tempo aí no canal, eles criaram aquele conceito
de indústria cultural. E na área de membros, eu explico certinho o conceito, com o livro e tudo mais, tudo no detalhezinho. Mas resumindo, o que a gente tem, né? No capitalismo moderno, nós temos aí, né, a notinha musical, por exemplo, simbolizando a cultura, e aí a cultura deixa de operar como uma expressão livre ali das experiências humanas, né, em que você recebia ali aquela cultura e tudo mais, e agora ela começa a operar diferente. Então o carinha vem pra cá, e eu vou botar uma esteira aqui, um chãozinho, e aí essa musiquinha vai começar a operar como uma produção industrial em massa, pra mandar aqui pra esse cara. E pra outros também, obviamente. E a partir do momento que você consegue colocar uma música num disco, você consegue escalar esse negócio. Antes você só podia tocar a música pro cara. E aí a arte começou a ser padronizada. Ela começou também a ser calculada e também administrada. Tudo isso aqui para mantermos uma ordem social. E esse é o objetivo. E aí olha que doideira. A gente começa a reproduzir o próprio sistema econômico. Olha que loucura. E o Dallas W. Smith, ele dizia que o verdadeiro produto vendido pela televisão não era a série, era a audiência. Então ele vai dizer aqui qual é a forma mercantil das comunicações produzidas em massa e financiadas pelos anunciantes. Essa é a questão fundamental. Outra aqui, o que os anunciantes compram com seus gastos em publicidade, como empresários pragmáticos, eles não estão pagando por publicidade gratuita, nem por altruísmo. Surgiu que o que eles compram são serviços de públicos com especificações previsíveis que prestarão atenção em números previsíveis e em momentos específicos, a meios de comunicação específicos também. TV, rádio, jornais, revistas, outdoors e correspondência de terceira classe, que eram aqueles catálogos, panfletos que eram enviados pelo correio, né? Então pensa comigo assim, uma emissora, tipo a Globo, sei lá ela vai produzir vários programas aqui. Programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, né? Então vários pezinhos aqui. E esses programas vão prender a atenção de um tipo de pessoa X, né? Você que assistia lá a TV Colosso, por exemplo, vai ser diferente do cara que assiste lá o programa Alborguete. E aí eles vão poder vender coisas para essas galerinhas aqui através dos comerciais, né? Então esse aqui vai ressoar melhor com esses caras aqui, esse aqui com esses aqui, esse aqui com esses aqui. Tu entendeu a ideia? Não, aqui a gente pode ver o Alborguete fazendo uma propaganda do Chamate Real. O Alborguete já falou o meu nome uma vez no programa dele. Eu mandei um alô para ele no programa de 2006. Ele começou a fazer o Cadeia Sem Censura. Queria achar esse áudio aí, mas não encontrei, cara. E aí pensa só o que isso aqui possibilita, né? Porque durante várias décadas nós vamos ter o domínio ali das séries episódicas, né? Então pensa ali, série episódica. É aquela série que começa e termina no mesmo episódio. E isso permite ali que qualquer pessoa ligasse a TV em qualquer hora ali, qualquer semana, e ela não ficava perdida naquela história. Então permitia entrar a qualquer momento, receber o comercial ali tranquilo. Só que agora a gente tem o capitalismo de plataforma. E aí a gente tem as várias empresas, Netflix, né? Tem ali Amazon, tem Apple, tem HBO aí que muda de nome todo dia. Acho que agora tá HBO Max, se não me engano. Tem ali o Globoplay, vamos dar uma moral aí pro Globoplay. Tem a porra da Disney também, Disney Plus. E aí, cara, essa galera aqui não é só distribuidora de conteúdo. Elas são infraestruturas gigantescas que vão trabalhar com um denominador comum aqui, que é coleta de dados e também retenção dos usuários. Então o objetivo delas não é fazer você assistir uma série. É também ali, mas o objetivo principal é manter você dentro do ecossistema ao máximo de tempo possível. Isso não é novidade para ninguém. Mas nesse momento aqui a televisão deixa de ser só um entretenimento e ela passa a funcionar como parte de uma máquina ali. Uma máquina muito maior de captura de atenção. Então isso aqui acontece a nível de usuário, né? Mas o que acontece a nível de trabalho para quem trabalha nessas plataformas? A gente começa a ter aquele processo também que aconteceu ali com a Toyota, né? De flexibilização e precarização. E só para dar um contexto, né, do que eu falei da Toyota, então o toyotismo é um sistema de organização do trabalho e da produção criado na empresa japonesa Toyota após a Segunda Guerra Mundial e é conhecido por uma forma de produção flexível, ou seja, com estoques menores e adequados à demanda. Então vai ter ali a produção just in time, né, só no tempo certo. Eles vão ter um Kanban ali visual da produção, muita terceirização também. Então tem uma desconcentração industrial também, né, mudança de localização de fábricas para áreas fora dos centros industriais, buscando custos menores e incentivos fiscais, trabalhadores qualificados, autonomia e participação do operário, pois ele também é responsável pela qualidade final do produto, caem ali a melhoria contínua e muita automação também. E aí, cara, o streaming, o
que ele vai fazer, né? Ele vai pegar essa produção cultural aqui e vai jogar isso numa engrenagem ali, né? Aqui tá horrível, mas é uma engrenagem. E é uma engrenagem que tá integrada à lógica ali do Vale do Silício. Então a consequência prática disso aqui, cara, é um negócio brutal, porque o sucesso de uma série não depende só da série ser boa. O importante é manter o usuário pagando a assinatura, manter ele preso dentro do ecossistema da plataforma. Uma das séries boas que foram canceladas era Mindhunter. A série era boa, mas ela era cara. E era uma série mais lenta também, não prendia a atenção da galera. Então a Netflix decidiu não continuar investindo. Sense8 era outra que era bem bacana também. Tinha uma fanbase absurda, mas era uma série muito cara ali pelo benefício que ela gerava. E aí, cara, tem duas aqui que são diferentes de todo o resto. Apple e Amazon. Principalmente a Amazon que eu quero falar. Porque pensa comigo, Netflix precisa lucrar. Globoplay, Disney, HBO Max, etc. Elas precisam lucrar por conta própria. Agora a Amazon não necessariamente. A Amazon não precisa que o Prime Video, ali, né, eu escrevi a Amazon aqui, mas Prime Video, eles não precisam que o Prime Video seja lucrativo, porque o streaming para a Amazon faz parte de um sistema maior. E aí quando você cria uma série, por exemplo, como o The Boys ali dentro do Prime Video, o The Boys não funciona só como entretenimento ali. O The Boys vai ser o que o pessoal chama de loss leader, que é um produto que uma empresa pode usar mesmo dando pouco lucro. Pode dar até prejuízo, porque ela vai puxar o consumo para outras áreas mais lucrativas. É como o Jeff Bezos vai dizer uma vez, quando nós ganhamos um Globo de Ouro, isso nos ajuda a vender mais sapatos. E cara, isso aqui não é metáfora não, é a lógica operacional da empresa. E os dados mostram que membros do Amazon Prime, eles gastam muito mais dentro do ecossistema da Amazon, muito mais que usuários comuns. Então vai ter aqui o cliente médio da Amazon gasta cerca de $600 por ano no site, enquanto o membro médio do Prime gasta $1.400. Ou seja, os membros aí gastam cerca de 130% a mais. Então percebam uma coisa, o streaming ele funciona como uma máquina aqui de retenção. Ele deixa as pessoinhas aqui todas mais próximas do ecossistema restante ali da Amazon, os outros produtos que eles têm. E isso é um luxo que uma Netflix não tem, por exemplo. Uma HBO também não tem. Então a Amazon não é só um estúdio ali. A gente pode chamar de conglomerado de atenção. Ela vai coletar atenção através dos vídeos, dos livros digitais, da música, das compras online também, e vai transformando isso em consumo dentro do próprio sistema deles. O valor artístico de uma obra, ela perde importância, porque o que realmente está importando é quanto tempo ela consegue manter o usuário ali assinando o serviço. Só que isso cria um conflito aqui. Um é nossa necessidade de um final satisfatório, né? Pô, termina bem esse negócio aí. E eu até achei que o último episódio de The Boys não foi tão ruim. Só me deixa meio cabreiro esse tipo de coisa que os caras entram nos lugares com uma facilidade. Assim, pô, vou lá na Casa Branca amanhã. Entra lá pelo porão, tá lá dentro do salão oval com muita tranquilidade. Esse conflito do final satisfatório vai ter um outro conflito aqui, com uma necessidade econômica, né? De manter a parada viva, de forma indefinida ali. E aí, cara, dentro do capitalismo de plataforma, quase sempre vai vencer essa segunda opção aqui. E a trajetória do The Boys virou um exemplo quase que perfeito dessas contradições do streaming de hoje em dia. Porque quando ela estreou em 2019, ela tinha uma proposta bem diferente ali daquele padrão dos super-heróis, né? Em vez de tratar o herói como uma figura salvadora, eles vão mostrar esses caras transformados ali em celebridades corporativas violentas, né? Que eram protegidas por muito marketing, muita mídia, muito poder econômico também. E as primeiras temporadas, elas equilibravam legal essa violência com uma crítica social ali, que a série satirizava, né? Aqueles temas ali reais e que estavam ali bem na nossa cara, né? Tipo fanatismo político, corporativismo, manipulação da mídia, campanhas de diversidade que são superficiais, o uso comercial também da imagem pública da galera. Só que aí a série foi avançando e depois da quarta temporada o público começou a perceber algo bem claro ali, que a série começou a passar por uma questão de narrativa meio arrastada, os conflitos que ficam se repetindo o tempo todo, e aí ele gera aqueles choques gratuitos pra todo mundo falar na internet, aquele tipo de coisa lá que os pintos dos caras crescem, enfoca as pessoas, fica aqueles personagens também presos em ciclo o tempo todo, esses caras discutem, não chegam em lugar nenhum, e dá uma sensação ali, cara, de que a história não anda, ela não muda. E aí a série passou a existir mais como uma ferramenta de retenção da plataforma, muito mais do que uma narrativa com começo, meio e fim. E nem preciso dizer que um dos fatores mais fortes da série era o choque, né? Aquela violência gráfica, tinha uns sexos ali bizarros também, aquele humor
grotesco, né? E isso no começo até funcionava porque era uma ferramenta para desmontar aquela imagem clássica dos heróis. E nas primeiras temporadas esse exagero tinha uma função dramática ali, o que servia para mostrar o grau ali de brutalidade que estava escondido atrás daquela propaganda corporativa ali daqueles personagens. Só que a gente começa a ter um problema quando o choque ele começa a virar uma fórmula. E aí quando eles começam a perceber que cena absurda gera bastante repercussão em rede social, principalmente aí com os Zé Cruzadinhas de plantão, aí o choque deixa de existir como um elemento artístico, né, e vira só uma obrigação da indústria, porque o público já entra ali esperando, qual que vai ser a cena chocante da semana, qual pessoa que vai ter a cabeça explodida ali, e aí quando isso acontece, né, o impacto vai desaparecendo, só fica aquele grotesco ali como uma rotina, e aí com o tempo todo mundo começa a ver que eles estão sempre numa salinha ali, trocando umas ideias, discutindo um com o outro, ninguém concorda com ninguém, mas no final eles vão fazer o que o Butcher quer, piadinha começa a ficar repetitiva também, aquela coisa de mostrar o dedo fica só um troço meio idiota ali, e parece que começa a ter um monte de cena pra virar corte ali, viral de TikTok, de YouTube, de Twitter aí. E o problema é quando essas cenas, tipo essa do Rio e preso aqui, na 4ª temporada, que fica uma coisa ali tentando misturar humor com trauma pesado ali, e aí começa a ter essa coisa entre esses dois também de amamentação materna, e a redução do Homelander ali a um completo paspalho. E o problema é quando isso começa a deixar de servir a narrativa e começa a funcionar só como um mecanismo ali de engajamento do algoritmo, né? E aí eles começam a perceber uma coisa assim, né? Que uma cena extrema, ela gera repercussão. E aí a repercussão gera tráfego. E aí com tráfego, você retém a pessoa. E aí com a retenção, você reduz o que a gente chama de churn, né? Que é o churn dos usuários. Só que a gente tem um limite estrutural nisso, né? Porque quando a série tenta chocar o tempo inteiro, ou pelo menos botar sempre uma cena de choque por episódio, no fim das contas, nada mais vai chocar. Então o excesso destrói aquele próprio efeito que antes dava força pra obra. Mas a pior coisa pra mim, cara, no The Boys, é o que a gente pode chamar de armadura do enredo. E o que é a armadura do enredo, cara? É quando a gente vê personagem principal sobrevivendo de forma artificial, só porque a série não pode abrir mão daquele cara ali comercialmente. Então, como a produção movimenta a audiência, movimenta a assinatura, tem personagem que não pode simplesmente morrer cedo demais. Então, isso cria ali um bloqueio estrutural na narrativa. Exemplo aí é o Homelander, né? O Homelander ali com sua capinha, ele sempre tá ali crescendo como uma ameaça, mas ele meio que nunca chega num ponto final de arco ali. E a série sugere ali que o cara vai ser muito foda e não sei o quê, e poderia ter tido uma expansão muito maior do personagem. Ou, sei lá, o cara podia ir para outros países, podia ter criado um exército de herói, ter demonstrado realmente uma ameaça de verdade. E ao mesmo tempo, os personagens ali do The Boys, né? O Butcher, por exemplo, ali, com seus amiguinhos, os caras ficam ali com os planos do Cebolinha deles, cara, o tempo todo, tentando coisa, mas sempre tentativas frustradas de derrotar os vilões. E o Homelander poderia matar esse bando de paspalho em 2 minutos, mas ele não mata. E aí eles desperdiçam oportunidades importantes por uma conveniência ali artificial do roteiro. Por exemplo, aqui eles podiam ter matado o Soldier Boy no final da 3ª temporada, não mataram. Então fica essa coisa rodando o tempo inteiro. E aí começa a gerar um sentimento meio estranho, cara, de ambos os lados aqui, que é uma sensação de emburrecimento. Os personagens parece que eles vão ficando mais burros, eles não aprendem nada. Eles começam na primeira temporada mais inteligente do que na última. É como, sei lá, se a cidade deles ali é uma cidade radioativa, e eles vão ficando cada vez mais burro ali, tentando fazer as coisas, mas eles não percebem que tá todo mundo ficando burro. Só que isso acontece, né, porque eles precisam impedir que a história termine. E aí, pra preencher os 8 episódios, que eu nem acho tanto episódio assim, começa a ter um monte de subtrama também, que começa a existir ali só pra preencher o tempo. Não é a subtrama aí do The Deep, que até acho engraçadinho assim, mas fica ali meio que andando no nada. Ele fica lá discutindo com o povo. O French e a Kimiko também ficam ali conversando, sendo arrastado pra trama paralela, que é desconectada ali da trama principal também. Temos também essas tramas políticas que nunca chegam em lugar nenhum ali, que poderia chegar, mas não chega. Então a gente começa a perceber personagens que têm motivações internas. Então ele tem a motivação aqui, mas ele vai agir de forma diferente porque o Prime Video tá pedindo para prolongar a série. Então nós temos uma substituição da lógica da narrativa pela lógica do catálogo. E a história deixa de caminhar de forma orgânica e ela fica sendo administrada ali como um ativo corporativo. Outra coisa importante dizer também, que na época da TV a cabo aqui, as empresas elas tinham contratos longos, contratos estáveis
estáveis ali, né? Relativamente estáveis. Cancelar um serviço aqui de TV a cabo dava um trabalho, né? Tu assinava um monte de canal de TV de uma vez só. E aí, se, sei lá, a Fox tivesse uma bosta, você ia simplesmente assistir a HBO e a Fox ia ficar ali de canto. Só que agora com o streaming essa lógica mudou, né? Você vai aqui em poucos minutos e cancela essa bagaça. E esse é justamente o maior medo das plataformas, né? Que é o churn aqui, que é a taxa de cancelamento. Essa é uma das métricas mais importantes de toda a indústria. E o churn mede ali quantas pessoas deixam de pagar o serviço num período X. E no terceiro trimestre de 2023, dados do setor aí mostram que o churn dos serviços de streaming chega perto de 50%. Ou seja, metade da base de usuários cancela algum serviço ali naquele período. De acordo com a Deloitte ali em 2022, previsão é que mais de 150 milhões de pessoas deverão cancelar alguma assinatura de streaming. Taxa de rotatividade entre plataformas deve girar em torno de 30%. Então esse cenário vai mudando a forma como as séries estão sendo produzidas. E as plataformas, elas usam uma fórmula para eles medir o chamado LTV, né, o Lifetime Value, né, que é o valor do usuário ali no ciclo. E aí a fórmula vai ser assim, ó, LTV é igual a receita média por usuário dividido pelo churn ali, a taxa de cancelamento. E aí vamos fazer uma brincadeirinha aqui, o LTV desse caso vai ser, vamos dizer que o cara gastou $50 ali no tempo dele, em média, né, todos os usuários juntos ali. Todos os usuários com todos os seus custos divididos pelo número de usuários. Então vamos dizer que seja $50 e o churn ali é de 5%. Então o LTV vai ser de milão, né? Agora vamos dizer que esse churn aumente aqui. Não vai ser 5%. Vai ser, sei lá, 20%. O serviço tá uma merda. Aí o LTV vai ser $250. Então, obviamente, o cara quer diminuir o churn o máximo possível. E é aqui que aparece um problema bastante grande do streaming hoje. Porque pensa, as plataformas, elas precisam produzir séries de sucesso para atrair novos assinantes. Só que aí pensa comigo, se a história termina de forma satisfatória e rápida, ao invés de 5 temporadas termina em 3, o usuário vai ganhar um motivo perfeito ali para cancelar o serviço. E é por isso que a Amazon já lançou aqui o trailer do Vault Rising. Acabou The Boys, agora puxa um outro negócio aí. Assim como Stranger Things também terminou, e eles já mandaram ali, ó, vai ter o desenho do Stranger Things também, fica aí. Não sei quem tá vendo esse troço aí, mas enfim, tá aí. E aí isso vai criando um paradoxo para as plataformas, porque a série precisa ser boa para atrair audiência, mas ela não pode ser conclusiva o suficiente para libertar o espectador da plataforma. Então agora a gente não tem mais conclusão de verdade para nada. É importante a gente falar também de uma mudança que rolou em relação às plataformas aí nos últimos 10, 15 anos, porque em 2010 a gente tinha o auge ali do que a gente chama de peak TV, que foi justamente a era ali da explosão das séries. Esse é um termo que foi cunhado aqui pelo John Landgraf da FX e que ele vai falar ali sobre uma corrida desenfreada de produções. E por que essa corrida aconteceu? Ela aconteceu por motivos econômicos, porque durante vários anos as taxas de juros no mundo todo eram baixas. É o que a gente chama de ZIRP, Zero Interest Rate Policy, que rolou ali mais ou menos entre 2008 e dezembro de 2015. Então, nessa época tinha muito dinheiro barato circulando. E com isso, as empresas de tecnologia e os investidores, eles estavam tacando uma grana ali nos streaming, estavam despejando bilhão. E o objetivo dos caras não era lucrar ali de forma imediata, era uma estratégia de dominação de mercado, né? Então ganha quem tem mais fôlego nisso aí. É igual a gente tá aí nessa coisa com o IA, que inclusive poderia fazer um vídeo legal sobre isso também, se vocês quiserem aí, digam nos comentários. Vai vencer quem tem mais respiro também. Então, o que acontece? Para você dominar o mercado, você tem que criar muita série, né? Você começa a financiar a produção gigantesca ali, né? Começa aqui uma construção de catálogo. Tu precisa construir um catálogo grande ali, para atrair o máximo de usuário possível também. E aí, cara, a gente teve um salto aqui no número de séries sendo produzidas. Só para vocês terem ideia, no começo dos 2000 ali, a gente tinha 200 séries roteirizadas nos Estados Unidos. 2015, isso passou para 400. 2021 passou para 759. Então foi um nível de superprodução gigantesco aqui. Só que toda expansão tem um problema, né, meus amigos? Porque essa expansão, como eu falei, ela dependia de dinheiro barato. E obviamente também um outro fator importante, que é o crescimento infinito, né? Mas nós estamos nesse planetinha que tem finitudes. E aí a gente vai começar a ter um novo capítulo aqui agora, a partir de 2022. Porque a gente começa a ter agora
um aumento aqui nas taxas de juros. Então, essa taxa começa a aumentar. Outra coisa que começa a acontecer também, os investidores, eles começam a querer o dinheiro de volta, né? Eles falam, pô, mano, já deu, né? Então, tudo isso para dizer que essa lógica de crescer sem prejuízo acabou, cara. E isso aqui gerou um monte de problema, né? Demissão em massa, fusões agressivas entre empresas também, fechamento de um monte de estúdio, corte de orçamento, um monte de cancelamento também. Teve a greve dos roteiristas também da SAG-AFTRA em 2023. Então isso começou a escancarar o tamanho dessa crise. E se a gente teve lá 759 séries em 2021, o mercado agora teve uma queda. Hoje a gente caiu aqui para em torno de 480 séries sendo feitas. Então uma redução bastante grande, né? Voltou lá para os patamares de 2015. E a mentalidade corporativa também mudou bastante. Antes era crescimento acima de tudo, expansão agressiva, tinha uma tolerância ali bastante grande para um prejuízo, porque tu tava ali farmando um território. Só que agora começa a ter uma pressão por lucros imediatos, redução de risco também. E uma outra coisa muito importante, meus amigos, que é a dependência de franquias já conhecidas. Isso aqui vai ser muito importante. A gente começa a ver as coisas meio em loop aí no repeat, no replay e etc. Nós vamos ter também menos espaço para a inovação. E isso ajuda a explicar também porque que tanta plataforma passa a reciclar propriedade intelectual antiga direto, né? Remake, spin-off, continuação infinita que não acaba mais. Até ressuscitar ator, né? Ali na Marvel, os caras tinham matado os caras, agora não matou mais ninguém. As coisas não têm mais conclusão, cara. E se você sente uma queda na qualidade das séries, isso tem também a ver com a transformação das condições de trabalho dos roteiristas, né? Porque antigamente a gente tinha salas de roteiristas e se juntava ali equipe de 12, 14 ou até mais gente trabalhando juntos ali por períodos longos. E os caras tinham tempo de discutir personagem, revisar diálogo, ajustar ali um conflito, testar ideias diferentes também, e eles acompanhavam as gravações ali no set. Então os roteiristas, eles não apenas trabalhavam em maior número, mas eles também participavam do processo de produção. Eles viam ali os atores interpretando as cenas, percebiam ali alguns problemas e vão ajustar os episódios conforme a série ia evoluindo. Só que agora a gente começa a ter cada vez mais as chamadas mini rooms. E as mini rooms vão funcionar ali com 3, 5 pessoas. E essa galera vai trabalhar remotamente ainda. E o objetivo dessas equipes reduzidas agora é montar rapidinho ali a estrutura da temporada. E isso antes mesmo da produção ser oficialmente ali aprovada. Só que isso destrói grande parte desse processo coletivo. Um processo coletivo que fortalecia aquela escrita televisiva e gerava algumas inovações no processo também. Então começa a ter menos tempo para maturar uma ideia, tem menos troca criativa, menos revisão, menos refinamento de diálogo, menos profundidade no drama também. Então se a gente vê muitas vezes diálogo fraco, personagem inconsistente, temporada inchada, arco sem conclusão, história que não vai para lugar nenhum, isso não surge do nada, né? Também reflete mudanças nas condições de produção das séries. E isso na gente também, né, cara? Nós aqui olhando os 10 streaming que tem hoje e dentro de cada um desses 10 streaming tem 200 mil séries para ver e a gente sabe que várias delas ainda vão acabar sem um final de verdade, a gente começa a se perguntar algumas coisas, né? Tipo, vale a gente se investir emocionalmente num negócio se esse treco pode acabar sem fim? E muitas vezes a gente entra em algumas séries meio sem envolvimento profundo ali. A gente vai assistir de maneira mais fria, mais distante ali, um pouco mais cínica também. E eu cada vez mais me percebo fazendo isso. Eu começo a deixar muitas vezes de entrar na narrativa porque eu já acredito que aquela história não vai chegar a uma conclusão satisfatória. E várias vezes eu me pego me sentindo meio enganado também. Pô, essa parte aqui, bicho, os caras botaram só pra me manter assistindo. Então a gente começa a ter uma relação diferente com as obras também. E agora eu quero saber, cara, sobre o seu sentimento em relação a isso. Você concorda com o que eu falei? Você se sente cada vez mais cínico também em relação às séries? Se gostou do vídeo, não deixa de apertar joinha, também se inscrever no canal. Tem um monte de gente que assiste os vídeos aí e não é inscrita, tá? Não vi a porcentagem, mas eu sei que é gigantesca. Tem quase 2 milhões aí de views por mês e só 120 mil inscritos. E também considere se tornar membro. Se você quer pegar as manhas sobre a indústria cultural, tem a dialética do esclarecimento do Theodor Adorno e Max Horkheimer, que vale muito a pena assistir, para você entender como que esse processo acontece. Tem também a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que eu indico muito, entre outras aulas aí que são bem legais para você dar uma olhada. E é isso, espero que eu tenha agregado alguma coisa para você e uma ótima semana.